Olá, muito boa tarde. A preocupação com a aparência física e a beleza cresce a cada dia. E não basta uma roupa nova ou mudança no cabelo. A briga é com a balança e o espelho. E muitas pessoas têm recorrido à cirurgia plástica porque o efeito é mais rápido, enquanto os exercícios físicos demoram. Seja para ganhar massa muscular, para tirar aquela gordurinha indesejável ou somente para modelar o corpo. Correr, nadar, andar de bicicleta, frequentar uma academia, tudo virou uma febre. Só no Recife existem 39 academias das cidades. E contar quantas academias particulares funcionam é praticamente impossível. E os resultados realmente são incríveis. Mas como saber qual exercício fazer? O que é melhor, usar aparelhos de musculação ou fazer aeróbica? O ideal é correr ou andar? E quantos quilômetros por dia? Quantas horas se deve treinar? O que comer? E quando é a hora de maneirar na malhação? Em busca do corpo perfeito é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe a cardiologista Tereza Lins, especialista em medicina do esporte, e o professor Marcos Paulo Almeida, especialista em fisiologia do exercício. É um prazer tê-los aqui. Muito boa tarde. Boa tarde para você que está nos acompanhando em todo o estado. E eu começo perguntando para vocês o seguinte, é cada vez mais cedo, com a chegada principalmente do verão, as pessoas acordam, põem uma roupa para malhar e saem. Ou caminham nas praças, na praia, nas avenidas, e alguns estão correndo ou andando de bicicleta. E muita gente. Isso está certo, está errado? As pessoas deveriam buscar um especialista, um médico, para ter orientação? O que pode acontecer com elas? Marcos. Hélio, primeiramente, obrigado pelo convite. Doutora Tereza, boa tarde. Isso que você falou, de fato, é muito importante. As pessoas, no verão, criam o objetivo do corpo perfeito, da boa forma. Mas as pessoas devem encarar o programa de condicionamento físico como um programa, de fato, um projeto de vida. Então é necessário que tenham etapas importantes. E uma dessas etapas é a avaliação médica, para verificar se a pessoa de fato está apta para começar o programa de exercício físico. A atividade, às vezes, parece ser uma coisa muito fácil, muito sem importância. E de fato não é. Caminhar sem uma orientação, caminhar sem saber como está, é um risco muito grande. Então, para não ter surpresas, é interessante que a pessoa faça toda uma bateria de testes com avaliação cardiológica, com avaliação com fisiologista, para saber de fato qual é o ritmo ideal, qual é a distância ideal, qual é o tempo ideal, se de fato ela está preparada para começar o programa de condicionamento. Doutora Tereza, o que pode acontecer com essas pessoas? Eu vejo, quando eu venho para a TV muito cedo, inclusive existem pessoas idosas caminhando, Acorda cedo, põe um agasalho, põe uma bermuda, tênis. Eu já vi, inclusive, gente caminhando sem estar com tênis, uma sandália ou até mesmo descalço. Acredito que não tem orientação. O que pode acontecer com uma pessoa num caso assim? Eliana, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico muito feliz quando eu saio de manhã e vejo a rua cheia de gente se exercitando. Porque a gente sabe que o mais ativo, ele, em tese, viverá mais. Tá certo? Agora, qual é o problema? É exatamente o que meu amigo falou. É a falta de avaliação, a falta do conhecimento. Até que ponto, até onde eu posso ir? Então, passar pelo médico, passar por essa avaliação é o primeiro passo. Aí você me pergunta, mas o que é que pode acontecer? Você vê idosos praticando essas atividades. Será que ele passou por uma avaliação cardiológica? Então, muitas vezes, essas pessoas assintomáticas, ele tem uma doença cardiológica silenciosa e o exercício, ele pode ser um gatilho. Daí a importância de saber exatamente isso que Marcos falou. Conhecer a si próprio e saber até onde vai os seus limites. Esse é o primeiro passo, porque a gente sabe que a primeira causa de mortalidade acima dos 35 anos é a doença coronariana. E de vez em quando a gente ouve falar, fulaninho morreu fazendo exercício, estava na esteira, teve um problema e foi embora. Então, primeiro cuidado é se conhecer. Passar por uma avaliação para saber até onde pode ir. Essa avaliação é com um cardiologista, é um clínico geral? Que médico? A quem essa pessoa deve recorrer? Excelente pergunta, Eliana. Veja bem,
como a doença que mais mata são as doenças do coração, então é óbvio que ele passe pelo cardiologista, de preferência que ele tenha especialização em medicina esportiva. E a gente tem uma diretriz muito importante, que é a diretriz brasileira de cardiologia para assuntos de esportes e exercício, e ela orienta que todo indivíduo, independente da idade, ele deve ser avaliado pelo o profissional especializado e, no mínimo, fazer um eletrocardiograma. Isso para exercícios que não demande uma alta energia. Por quê? Independente da idade, crianças ou até mesmo adolescentes, elas devem ser submetidas a um teste funcional. E o que é um teste funcional? É um teste ergométrico, onde aquele indivíduo vai fazer um esforço e, a partir daí, tem o lado diagnóstico, saber se existe algum bloqueio à atividade física e, em segundo lugar, delimitar até onde vai esse exercício. Isso que você falou também é super interessante, porque quando nós falamos em exercício, existem dois tipos de exercício. O exercício aeróbio, que é representado pela caminhada, o pedalar, o nadar, e o exercício anaeróbio, que é o treinamento de musculação, que é o treinamento de força. Então, para ambos, existem 3 níveis: o fácil, o moderado e o difícil. O problema está, por quê? Porque quando a pessoa resolve começar um programa e não faz a avaliação, ela está com a ansiedade de ter o resultado. Então, ela não entende que ela precisa começar do mais fácil e progredir para o mais difícil. Ela já resolve pela ânsia começar no mais difícil. E aí vem os sustos. Então, quando você não procura, por exemplo, assim, as pessoas não procuram um cardiologista, ou às vezes vão ao cardiologista e o cardiologista diz, olha, você está acima do peso, você pode, é pressão alta, ou então é a diabetes, ou então algumas taxas suas. O ideal, assim, maneira na comida, na gordura, naquela sua cervejinha, e é preciso fazer uma atividade física, né? Vá, procura, ou vá para uma academia, vá fazer alguma coisa. Aí a pessoa às vezes não procura uma academia, mas assim, eu vou andar. Aí que já começa a andar, não estou bem andando, vou começar a correr, ou então vou andar de bicicleta. Por onde começar? Existe um exercício que a pessoa pode fazer sem ter que recorrer a um profissional para estar acompanhando, só com as orientações do médico? Na verdade, tem que ter integração, porque o médico dá o pontapé inicial. Ele verifica se a pessoa está apta para fazer o exercício. Agora, quando a gente fala em exercício, várias variáveis englobam. Por exemplo, alongamento é um tipo de exercício que melhora a flexibilidade do indivíduo. A própria atividade aeróbia é uma atividade, o treinamento de força. Então as pessoas não têm essa autossuficiência para entender como as coisas funcionam. Ou seja, mesmo que o médico dê o sinal verde, é necessário fazer uma programação, um planejamento. Porque de repente aquela pessoa pode estar acima do peso. Estando acima do peso, aquela caminhada inofensiva, até então inofensiva, pode se tornar muito ofensiva. Aí, nesse caso, acima do peso, seria preferível fazer uma atividade na água e uma atividade de musculação para preparar as articulações para poder chegar à parte principal. Como é que fica essa campanha? Assim, a gente vê hoje, todo dia, nas praças, né? Ou então, se você vai para a praia, tem gente que acorda de madrugada e está lá andando. Religiosamente, todo dia, 4, ou então 5 horas ou 6 horas da manhã, as pessoas caminham 5, 6 quilômetros, ou então durante 1 hora, e não tem nenhuma recomendação de médico ou de um profissional da área. Na verdade, hoje tem aquelas equipes de treinamento de corrida que ficam à beira-mar. Então, isso já é uma grande vitória, porque essas pessoas que não querem frequentar a academia, mas que já foram ao médico e estão aptas, podem procurar esses serviços para poder ter uma orientação de como caminhar. Não precisa nem correr, mas tendo uma orientação profissional, olha, esse é o ritmo, essa dosagem, isso ficaria mais seguro à prática. Dr. Thales de Carvalho, que é um grande fisiologista, ele costuma dizer, andar é para quem quer, correr é para quem pode. Né? Então, o conselho que eu daria, assim, caminhar devagar no seu ritmo, isso realmente não leva a nenhum risco. O grande problema são esses indivíduos que passam a semana todinha sedentária e no final de semana querem correr. Os atletas de fim de semana. Esse que é o grande risco, né? Então, realmente é importante
fazer o exercício com regularidade, porque a gente precisa gastar 2.000 calorias por semana para que a gente ganhe saúde, porque o que a gente quer buscar no exercício é saúde, né? Então, Tem preciso... gente que quer saúde, tem outros que querem estar assim em forma, perder essas gordurinhas para visualmente estar bem. E aí, muitas vezes, ultrapassam os seus limites, né? E aí, isso pode levar a grandes riscos em relação ao coração, né? Então, é preciso fazer atividade física regularmente, o ideal é que seja todos os dias da semana, 45 minutos, para que consiga ter esse gasto calórico de 2.000 calorias. E associado a isso, não pode haver uma desincronia entre a alimentação e o exercício, porque a nossa população, 51% da população está acima do peso. Então, e muitos desses fazem atividade física. Exatamente. Então, o que é que acontece? Faz muito exercício, mas libera Não, eu estou andando, eu estou correndo, eu estou fazendo, mas eu vou comer de tudo. Então, E quando eu falo assim, às vezes, exercícios, por exemplo, hoje com as ciclofaixas, né, a ciclo pela cidade, tem muita gente andando de bicicleta. Né? Eu digo até que é uma coisa saudável você sair, vamos fazer um passeio de bicicleta, mas tem gente que está comprando bicicleta, não, vou começar, no lugar de malhar, de correr, vou pedalar. E aí, há um risco também dessas pessoas que não desenvolvem nenhuma outra atividade, compra uma bicicleta, muitas vezes não sabe que tipo de bicicleta comprar, vai comprar mais cara, ou aquele acha que é a mais bonita, que está na moda, né? Exato. E está fazendo tudo errado. Na verdade, o pedalar também, o pedalar tem que ser levado em consideração com a mesma responsabilidade que o caminhar. Porque ele é uma boa estratégia para quem está acima do peso. Porque a pessoa que está acima do peso e faz a caminhada, ela vai aliviar o coração, ela vai condicionar o coração, mas ela vai prejudicar o sistema esquelético, ela vai sobrecarregar o joelho, o tornozelo, então ela se beneficia de um lado, mas em compensação se prejudica do outro. O ciclismo ou o pedalar seria uma estratégia interessante. Agora, como pedalar? Também tem que ter uma orientação para saber exatamente qual é o ritmo ideal. E tanto na cardiologia quanto na fisiologia, nós do exercício, nós determinamos esse ritmo por meio dos batimentos cardíacos. Então a pessoa faz a avaliação médica e lá no consultório o médico determina, olha, o seu coração tem que trabalhar no mínimo a X e no máximo a Y. Quer dizer, a pessoa que não passa, compra a bicicleta, vou começar a andar, daqui a pouquinho começa a andar durante a semana, não só como um passeio, um pedalar como o caminhar, mas eu vou pedalar para poder perder peso. Ela corre o risco de ter um infarto ou de ter uma lesão em alguns membros inferiores. Lógico, veja bem, quanto mais fatores de risco, maior o risco de ter um evento coronariano. Então, por exemplo, é o gordinho, né, que quer a todo custo reduzir o peso e pega uma bicicleta e vai pedalar, se ele não tem uma avaliação prévia, né, é claro que ele pode ter isso é um exercício que pode levar a um risco, sim. E quanto mais intenso for o exercício, ou seja, quanto maior estiver a sua frequência cardíaca, maior o risco. Uma outra coisa, será que ele está bem hidratado quando está se exercitando? Porque desidratação pode levar, inclusive, até acidente vascular cerebral. Não sei se vocês se lembram, mas uma atleta portuguesa, há muitos anos atrás, que ela correu uma maratona e ela chegou realmente assim, caindo, e a gente que estava do outro lado da tela, achávamos que aquilo era cansaço, mas ela teve um AVC por desidratação, está sequelada até hoje. Então, assim, todos os cuidados devem estar ao redor do exercício. Isso, para que comece a atividade com segurança e sem nenhuma surpresa, isso é importante. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos rapidinho, porque no próximo bloco, as dicas de exercícios para crianças e idosos. E vamos também falar sobre o que é mito na atividade física. Não saia daí, é rapidinho. Em busca do corpo perfeito é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe a cardiologista Tereza Lins, especialista em medicina do esporte, e o professor Marcos Paulo Almeida, especialista em fisiologia do exercício. E a gente vai falar um pouquinho do que é mito, né, quando se fala em atividade física. E eu queria perguntar para vocês, tem muita gente que vai caminhar ou que vai correr e antes de colocar a roupa, coloca um saco plástico. Né? Ou veste como shorts, com bermuda, ou põe com uma camisa e põe a roupa por cima. Afinal de contas, o saco plástico ajuda para alguma coisa? A pessoa quer perder peso mais rápido, faz isso? Funciona?
Na verdade, é o saco plástico, é o creme, aí é a roupa de frio por cima. Na verdade, não façam isso em casa. O corpo, o suor, é uma estratégia do organismo para controlar a temperatura. Toda vez que você retém a temperatura, você vai, inclusive, atrapalhar a performance. Então, em vez de melhorar, você vai acabar perdendo os resultados que você iria obter caso não utilizasse. E além de gerar uma desidratação muito grande, um mal-estar, coisas que não são legais. E que sobrecarregam o organismo de forma demasiada. E não perde nada. Nada. Exatamente. Então, quando se coloca um plástico, você não está permitindo a troca de calor. E o que acontece? Se você não transpira, você vai aumentar a sua temperatura corporal. E qual é o prejuízo para o coração? Você, além de desidratar, você vai aumentar a sua frequência cardíaca. E isso pode levar a algum risco, arritmia, você vai cansar mais fácil. E no final de contas, você só vai ter um balanço negativo em relação a prejuízos. Quer dizer, você acha que transpirando mais, você está perdendo caloria. Água não tem caloria, você só vai levar a prejuízo. Então, isso aí realmente é muito perigoso. Então, seja qual for o tipo de exercício que for fazer, qual a atividade física, tem que tomar muita água, antes, durante e depois. É importante se hidratar. Se ela vai fazer pouco exercício, ela não precisa uma hidratação. Ela, à medida que ela perde, ela vai repondo. Então, uma aula de aeróbica muito intensa, ela vai sentir... O corpo é sábio, então ele vai pedir, ele vai... Olha, eu quero água, então vem a sede. Né? Mais um exercício, uma série na musculação, isso aí, num ambiente refrigerado, você não há nem necessidade. Assim, você não sente a vontade de tomar água. Tá, me diga uma coisa, aquele exercício, antes de você fazer qualquer exercício, é a necessidade de fazer alongamento ou não? Na verdade, o alongamento é uma preparação para o exercício principal. Então, existem dois tipos de alongamento, aquele que você faz antes de começar o exercício e o treinamento de alongamento. As pessoas que têm encurtamentos musculares bem significativos, é interessante que façam um treinamento de alongamento para melhorar a flexibilidade. Então, vamos dizer que o nosso telespectador que está em casa tem dificuldade de afastar o braço. Esse exercício antes da musculação, ele vai servir apenas como aquecimento. Agora, seria interessante que ele fizesse um treinamento, direcionasse um tempo maior para poder melhorar essa capacidade que nós chamamos de flexibilidade. Então, os dois são importantes. Antes do início é importante? Sim, porque vai preparar o corpo, vai acordar o corpo para o exercício, para o próximo exercício. Mesmo que a pessoa só vá fazer uma caminhada ou que vá correr? Tanto faz, caminhada, corrida, o alongamento ele é sempre bem-vindo, não tem contraindicação. Na verdade, a contraindicação é quando você tenta fazer um movimento e aparece a dor. A dor é sinal que alguma coisa ali está chegando no limite e se você continuar vai machucar. Então você pode fazer a sequência de alongamentos orientado e aí a partir daí você pode fazer qualquer outra atividade. Não quer dizer que ela não vá ter lesão, mas ela pode minimizar essa chance de lesão, porque a lesão ela acontece por duas maneiras. Ou você coloca a carga demais, e é isso na caminhada seria o ritmo mais elevado, na musculação a carga maior, ou você faz o exercício de forma errada, que aí já entra na parte da biomecânica, da caminhada, da musculação, da natação. Todo movimento que você faz errado acaba fazendo com que aquela articulação trabalhe numa... Uma lesão vai estar sendo feita. Exatamente, no ritmo que não é legal, não é saudável. Tá. Se alimentar antes de correr, e faz bem ou não? Bem, antes de correr, se ele se alimentar, fizer uma alimentação assim mais copiosa, ele vai sentir dificuldade até de executar a corrida. Porque a situação de copiosa é assim, por exemplo, eu fiz um lanche, comi pão, comi massa, ou então, não digamos assim, não vamos falar numa refeição, num almoço, mas um lanche, uma coisa mais reforçada, vitamina, isso faz mal, não é recomendado. Não, veja bem, não existe uma contraindicação. É que se ele se alimentar o bastante ou distender muito o estômago, ele vai sentir dificuldade em fazer o exercício. Agora, uma leve refeição é até importante, porque ele vai gastar, então ele precisa de combustível, entendeu? Então, é o equilíbrio. Você deve se alimentar, deve fazer seu lanchinho, fazer as refeições, as 6 refeições ao dia, né? Independente de estar o exercício ali perto daquele lanche ou não, isso é fundamental.
O que realmente não deve fazer é estar com o abdômen muito distendido, até porque isso vai gerar sono. Porque isso, o fluxo sanguíneo vai ser desviado para que haja o metabolismo, para aquela área onde vai trabalhar mais, que é a digestão alimentar. Então, aí não seria interessante. Mas uma leve refeição, isso não implicaria em nenhum prejuízo. Existe algum tipo de exercício que acaba com a celulite, que é tão temida, principalmente pelas mulheres? Pois é, quando descobrirem, esse professor vai ficar milionário. E a academia também. Infelizmente não tem. A única maneira de você retirar a gordura localizada é quando você faz a cirurgia. Quando você emagrece por meio saudável, você emagrece por inteiro. Agora, o que existe é a característica genética de cada um. Tem pessoas que têm gorduras em determinados pontos. E isso também vem da característica da própria família. Então, o exercício ele consegue trabalhar o corpo no sentido de buscar um organismo saudável. Mas, infelizmente, ele não é uma solução perfeita a ponto de fazer com que aquela gordurinha lá no fundo possa ser retirada. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E aí é bom falar um pouquinho do sexo feminino, né? Que ele aí tem desvantagens em relação os hormônios, né? Exatamente, porque à medida que envelhecemos, vamos reduzindo nossos estrógenos, progesterona. E o que é que ocorre? Então, passamos a partir daí a ter uma distribuição da gordura parecida mais com a gordura do homem. Então, a gente começa a localizar mais em região abdominal. E isso é um risco cardiovascular. Quando o cardiologista mede a cintura abdominal do paciente, ela não está preocupada em estética. É porque nessa região, essa gordura abdominal, ela pode levar nessa região... É um indício de que a pessoa pode ter problemas no coração. Problema Exatamente, saúde, porque é a matéria-prima, você está estocando matéria-prima para formar aquele fenômeno arteriotrombótico dentro do vaso. Então, você vai aumentar suas proteínas inflamatórias, que vai fazer parte daquela placa ateromatosa, e com isso leva a maior risco. Então, é por isso que a mulher, ela leva muito mais desvantagem do que o homem. Então, a dieta aí, eu sempre falo em dieta, porque não dá para deixar a dieta de lado e falar só em exercício. Então, à medida que envelhecemos, a cada 10 anos que se passa, a gente tem que comer um pouquinho menos para manter-se no mesmo peso. Então, não é fácil. É meio fechar a boca. Né? É meio fechar a boca. Agora é o seguinte, nós falamos na roupa, nada de correr com muito agasalho, nem usar sacos plásticos. E quando a gente pensa no pé, né? O que usar, que tipo de tênis usar. Às vezes a gente chega numa loja, tem lá uma vitrine, mas qual? Eu quero caminhar, eu quero correr. E tem gente que anda descalça, corre descalça. Tem gente que vai fazer caminhadas usando sandália, chinelo, ou então um sapato muito fechado. Existe um tipo apropriado, as pessoas, às vezes por falta de informação, acabam comprando coisa errada. E tem um problema muito sério, né? Exatamente. A tecnologia do calçado tem evoluído bem e tem construído tênis que conseguem minimizar a questão do impacto. Então, na verdade, o interessante seria que o pretendente a fazer o exercício buscasse uma orientação, e aí pode buscar por meio da fisioterapia. A fisioterapia hoje tem várias avaliações interessantes que verificam a posição do pé, o molde do pé, se aquela pisada merece um tênis X, Y, Z. E a partir daí é feito todo o direcionamento, inclusive a própria confecção do tênis, buscando atingir a propriedade ideal. Mas, Marcos, e quem não tem acesso a esse tipo de informação? E você olha, eu preciso correr, eu preciso caminhar, o médico está pedindo que eu faça uma caminhada, que eu caminhe todos os dias, e eu preciso até comprar um tênis e eu nunca usei tênis. Quem vive uma situação dessa? Então, o ideal é buscar um tênis na loja, experimentar, que seja o mais confortável possível. Então, qual é a dica? Você compra o tênis, caminha um pouquinho e verifica se essa caminhada promover um benefício legal, se ela está sendo uma caminhada prazerosa. Porque tem tênis, quando nós colocamos, imediatamente você já sente que não está legal, a pisada não ficou boa. Então, vai ser mais uma questão de percepção, você vai ter que verificar, de sentir se de fato aquele tênis pode dar certo ou não. Pode ser que você sinta na hora, mas caminhando não dê certo.
Isso porque pisamos de maneiras diferentes, né? Então, existe a pisada pronada, quer dizer, tem gente que a gente vê pelo solado do sapato, tem pessoas que gastam mais o sapato. E existem lojas já hoje que tem uma esteira ergômetrica e o indivíduo ele experimenta o tênis e vê qual o mais adequado. Isso é uma condição interessante. É fantástico. Uma coisa que a gente vê cada vez mais são crianças ou nas academias ou desenvolvendo algum tipo de atividade e principalmente os idosos, né? Porque aí a idade vai chegando, algumas coisas começam a pesar, né? Algumas taxas vão aumentando e muito, e eles também estão buscando, mas não acho que, acredito eu, não estão preocupados com a beleza estética, mas sim com a qualidade de vida, né? Com a saúde. E aí os cuidados, quem tem criança pequena, quem tem bebê para levar para natação e os idosos. Vamos começar com as crianças então. É sempre bem-vindo a prática do exercício físico para a criança. E isso já começa na própria educação física escolar. E o que nós estamos percebendo atualmente é que as crianças estão deixando de fazer o exercício pela questão do desenvolvimento da tecnologia, da informática, né? As crianças ficam nos apartamentos hoje brincando na internet, Facebook e deixam de fazer. Quando elas chegam para começar, nós temos que fazer uma recuperação que deveria ter sido feita na educação física escolar. Porque são crianças que chegam sem coordenação motora, sem ideia de lateralidade. Então, é um trabalho a mais que o professor de educação física tem que ter para criar um histórico motor. Assim que esse histórico motor é construído, é feito um outro direcionamento, mais voltado para a postura. Porque a criança, mais ou menos ali entre final da infância e início da adolescência, ela começa a assumir posturas que não são fisiológicas, que não são naturais. Isso acontece em virtude do desequilíbrio de forças musculares. Então, o educador físico ele vai se preocupar em restabelecer o que seria a função ou a posição ideal. E a partir dali é feito o mesmo direcionamento com o mesmo cuidado que é dado para o adulto e para o idoso. E o idoso? O idoso ele tem que ter o cuidado com o coração, né? Que esse idoso já chegou na academia e já fez sua avaliação. Mas a pergunta é, qual a melhor atividade para o idoso, né? Então, primeiro a gente tem que conhecer o que é que acontece com o nosso corpo à medida que envelhecemos. Então, à medida que envelhecemos, vamos perdendo massa magra e massa óssea. Então, partindo desse princípio, então, o exercício que mais vai ser importante para o meu idoso é o exercícios resistidos ou exercício de musculação, como a gente conhece. Mas, associado a esse exercício de musculação, o exercício aeróbico é fundamental, porque o que melhora a longevidade é a nossa capacidade de se exercitar. E a gente só consegue melhorar essa capacidade, e aí eu estou falando de consumo de oxigênio. Quanto maior o consumo de oxigênio, maior minha longevidade. Então, por isso é que eu tenho que associar esse exercício de musculação o exercício aeróbico. Doutora Tereza e Marcos, nosso tempo assim chegou ao fim. Pena. A gente gostaria de ter mais tempo para poder falar, mas Marcos, eu queria que você desse uma dica rapidinho para quem está em casa sem fazer nada. Perfeito. Procurem um cardiologista, um profissional de educação física, busquem orientações e pratiquem atividade física. Atividade física é sempre bem-vinda e com certeza trará um sucesso tanto físico, como mental, espiritual, como um todo. É isso aí. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe também o seu recado, @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, excelente domingo e a gente se encontra no próximo fim de semana. Você gostou do programa? Assista ao Ponto de Vista em primeira mão na TV Tribuna, todos os sábados às 5h50 da tarde. E eu estou esperando por você. TV Tribuna, o canal da gente.